começando devagarinho, aí o pessoal chega e pula na janela e consegue nos acompanhar também. Só vou abrir aqui as imagens para a gente retomar um pouco o que nós vimos semana passada. Bom, isso aqui foi o que nós conversamos e depois praticamos na semana passada, né? A gente deu uma olhada nas ferramentas de desenhos, formas de empunhar o lápis, o que esse material produz, né, para a gente. E depois a gente falou um pouco também sobre essa característica de desenho que aparece aqui nesse desenho do Leonardo da Vinci e também nesse outro exemplo aqui, que é esse traçado como um novelo de linha que vai se enrolando e dando volume, dando estrutura para a forma, né? E aí, a partir dos desenhos do Giacometti, nós fizemos alguns exercícios usando aquelas noções de observação de um rosto bem de frente, né? Dividir o rosto na metade da sua altura para a colocação dos olhos e sobrancelhas, a metade de baixo dividindo para colocar a parte inferior do nariz, e do nariz até o queixo dividindo em 3 para colocar a linha que separa um lado do outro, sendo que as orelhas ficam mais ou menos entre o nariz e a sobrancelha. Então a gente usou essas referências aí, mais alguns outros comentários sobre algumas possibilidades para desenhar olho, boca, nariz, mas a ideia era que a gente começasse com esse traçado mais indefinido, só para sugerir e localizar os traços fisionômicos, né? Então, no primeiro momento, os desenhos não precisavam ter uma definição tão grande. Só que aí a gente começou a falar também da importância do volume nesses exercícios, né? E de como sugerir isso com uma tonalidade de claro e escuro. E aí vamos avançar um pouco mais nesse assunto, né? Para a gente trabalhar tanto profundidade quanto volume, o desenho tem que ter diferença, ele tem que ter variação, ele não pode ser um desenho muito igual, né? A linha tem que ter uma variação de intensidade, de espessura, as tonalidades do traçado também tem que variar. Se ele não variar muito, ele sugere para a nossa percepção que se trata de uma forma com pouca profundidade ou sem volume. Então, essa noção de usar para a distância, para a profundidade, usar essas tonalidades de cinza aqui, ela tem como referência uma noção desenvolvida pelo Leonardo da Vinci no Renascimento, que ele chamava de perspectiva aérea ou atmosférica. A gente tem que cuidar porque o termo perspectiva aérea ele pode se confundir também com perspectiva com 3 pontos de fuga. Não é o caso, tá? No caso do Leonardo, ele falava o seguinte: quanto mais distância existir entre o observador e o objeto que está sendo representado, é como se o ar afetasse a nitidez dos objetos. Isso é uma experiência que a gente tem até agora, de um modo bem cotidiano, né? As nossas manhãs aqui nubladas. Então, se a gente olhar alguns prédios mais afastados por causa da nebulosidade, a gente não enxerga eles tão nitidamente. É mais ou menos como se a gente aplicasse essa noção no desenho, tá? E o Leonardo vai usar esse conceito nesta pintura aqui, que é a Virgem dos Rochedos, uma pintura de 1508. E neste detalhezinho aqui em cima, ele vai, então, usar essa noção, né? Então, percebam que os elementos que estão mais próximos da gente, eles são definidos com mais detalhes e mais escuros também. E à medida que os elementos vão se afastando, eles vão se tornando mais claros e com menos detalhes, menos nítidos. Então, é uma noção bastante simples, né? Mas que ela funciona de uma maneira bastante eficiente para indicar essa noção de distância, de profundidade, tá? Então, basicamente, é isso aqui, é uma espécie de combinado, uma regra que se estabelece para sugerir profundidade, né? Tudo que estiver mais perto, eu vou tratar com um tom mais escuro e com mais detalhe, e à medida que for se afastando, eu vou usando tons mais claros e menos detalhes. De novo, é um combinado,
Se a gente inventar uma outra regra diferente disso, vai funcionar de uma outra maneira. Mas ali, se a gente pensar no Renascimento como um momento da história da arte no qual se tem uma intenção de representação naturalista, né, faz muito sentido que essa regra seja usada. Tá? Pessoal, deixa o microfone desligado, por favor. Tá? Bueno, vamos adiante aqui. Um outro exemplo, uma fotografia na qual essa noção aparece, né? Então, percebam que aqui mais perto da gente nós temos os detalhes da paisagem, da vegetação mais nítidos, né? A copa das árvores e tal. À medida que se afasta, os outros níveis das montanhas começam a ficar mais claros e também com menos nitidez para os detalhes, né? Então, é uma espécie de alternância, né? Alternância não, mas à medida que vai se afastando, vai ficando, tem um degradê, né? Do mais escuro, mais perto, para o mais claro, mais afastado. Tá? Só que se a gente voltar à ideia de que isso aqui é uma regra, um combinado, né? A gente pode usar a fotografia para pensar como esse combinado pode ser alterado. Então, eu peguei uma imagem aqui que é bem legal para a gente analisar. O mesmo conjunto de objetos, são 3 bonequinhos, e aí a câmera é regulada em cada uma dessas imagens para dar destaque para um dos elementos que está numa distância ou noutra. Então, na imagem bem de cima, que funciona como os exemplos que a gente viu antes, né? O que está mais perto da gente está mais nítido, tem mais detalhe, as sombras estão mais escuras, e à medida que vai se afastando, vai ficando menos nítido, né? E mais claro também. Então, nessa escolha aqui, nesse combinado aqui, eu estou dizendo para a minha percepção, olha, o que interessa nesta imagem é este primeiro elemento, os outros 2 ali são elementos secundários, só estão indicados, né? Na imagem de baixo, a distância foi alterada. Então, o que eu estou dizendo para a percepção, para mim, de um observador, é presta atenção no objeto que está a uma distância intermediária. É esse aqui que interessa, os outros 2 não. Né? E na imagem de baixo, eu regulo a câmera para ela dar destaque para o elemento que está mais afastado. Então, se eu retomo aquelas noções que a gente viu antes, dá para a gente perceber que eu posso brincar com essa lógica aí, ela não é tão rígida, tão... tem que ser desse jeito, senão está errado, né? Ou senão não funciona. Não, depende muito do que eu quero construir em termos de narrativa visual. E aqui eu peguei um exemplo de um vídeo, de um filme, né? Na imagem de cima, ela funciona como a gente viu lá no início, na perspectiva atmosférica do Leonardo, ou seja, o personagem que está mais próximo da gente está mais definido, mais detalhado, e o personagem que está mais afastado está fora de foco. Só que aqui isso está sendo usado para destacar o diálogo. Na imagem de cima, quem está falando é esta figura aqui. Na imagem de baixo, quem está falando é essa outra figura. E aí a definição na imagem foi invertida, para dar destaque a quem naquele momento está, enfim, fazendo uso da fala, né? Então isso pode ser usado, como eu falei, para enfatizar uma determinada narrativa, sei lá, para fazendo um storyboard ou uma história em quadrinhos, e tu pode variar essa forma de construir os personagens para dar destaque quem está tendo mais importância naquele momento ali. Bom, isso tudo falando em profundidade, né? Vamos falar de volume. No volume a gente usa a mesma noção de trabalhar com variações tonais para indicar essa variação da luz e da sombra. Então, se eu tenho um volume, a luz não vai se comportar da mesma maneira em toda a superfície desse volume. Aqui eu estou dizendo que a luz vem deste lado aqui, então esse lado está mais claro, e à medida que vai se deslocando para o lado oposto, a gente tem um crescimento na sombra. Então, vai de um tom mais claro até um tom mais escuro. Isso aqui é uma imagem bem esquemática, só para explicar essa situação. Se eu pegar um objeto e iluminar, por exemplo, pego um cilindro, né, todo branco, boto em cima de uma mesa e ilumino ele com uma lanterna, vão ter algumas alterações aqui que
decorrem, por exemplo, do reflexo da luz na mesa ou em algum outro objeto. Então, essa sombra ela não tem um comportamento tão previsível como está aqui. Esta imagem é só para explicar essa situação. Olha, se é volume, tem que ter diferença. Tá? Então, isso ajuda a entender por que eu insisti bastante semana passada em que vocês desenhassem o rosto mesmo que usando linhas aleatórias, em todo o rosto, tentando não deixar áreas em branco entre o nariz e a orelha, entre os traços fisionômicos. Mesmo sendo aleatório, isso vai fazer com que a nossa percepção não enxergue aquele espaço como um espaço vazio ou como um espaço achatado, todo plano, porque está tudo branco ali. Ela vai identificar que tem algum elemento ali, mesmo aleatório, e vai meio que concluir. Se tem algum elemento ali, talvez isso não seja plano, porque se fosse plano, teria que ser tudo igual. Então, aquele traçado de esboço, de novelo, ele acaba intuitivamente resolvendo esse problema. Né? O que a gente está fazendo aqui é tentar otimizar um pouco mais o uso dessa noção. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Como é que eu trabalharia luz e sombra numa forma de um cilindro, né? Os dois de baixo funcionam para descrever um cilindro. Então, esse aqui, as achuras, né, que é esse tipo de tratamento, acompanham o comprimento da forma, e neste outro aqui, elas acompanham a curvatura da forma, deixando uma área em branco para sugerir a parte mais iluminada. Na imagem de cima, tem uma contradição, que é, eu tenho uma forma que eu sei que ela é com volume, mas eu estou usando um preenchimento que é reto e que acaba sendo meio contraditório. Está errado. Depende do que eu quero descrever. Por exemplo, esse tipo de situação aqui vai aparecer bastante, por exemplo, no surrealismo, que é um momento da história da arte em que os artistas constroem imagens com uma certa ambiguidade para deixar o observador meio em dúvida, assim, tipo, o que é isso, afinal? Isso pode ser uma situação assim ou pode ser outra coisa. Então, eventualmente, eles usavam soluções que, num primeiro momento, poderia estar errada, né? Mas era para sugerir um pouco essa dúvida, essa ambiguidade na imagem. Aqui é um outro exemplo disso. Eu tenho como se fosse um prato aqui, desenhado com uma linha que é homogênea, ou seja, ela não varia de espessura nem de intensidade, ela é igual o tempo inteiro ao longo do desenho, né? E isso faz com que essa imagem ela se torne uma imagem ambígua. Eu não sei como é que ela funciona. Se a parte maior está virada para mim, essa elipse aqui maior, se ela está virada para mim ou ela está virada para dentro. O que está mais perto? É essa elipse maior ou é a elipse menor? Né? Então, ela se torna uma figura reversível. Pode ser tanto uma coisa quanto outra, porque eu não tenho pistas visuais aqui suficientes para identificar. Eu só vou identificar como funciona se eu acrescentar algum tipo de tonalidade. Então, se eu acrescentar essa variação tonal aqui, esta parte aqui está virada para mim. Né? Agora, se eu acrescentar essa variação tonal nessa outra parte aqui, então esse objeto está com um fundo voltado para mim e a abertura está voltada para trás. Ela é o mesmo desenho, mas dependendo de como eu resolver essa variação tonal, que vai me sugerir o volume, ele pode funcionar de uma maneira ou de outra. Bom, tem algumas formas também da gente construir um volume, né, e algumas delas decorrem também de experiências dos artistas do Renascimento. Com o Renascimento, além do surgimento da perspectiva aérea com o Leonardo, ele vai, nesse momento, vai se criar também a perspectiva com pontos de fuga. Então, é bem comum dos artistas experimentarem, desenvolverem exercícios tentando entender essas noções. Então, a gente tem aqui um desenho do Paulo Uccello, de 1430, que a gente vai usar como base para alguns exercícios. Algumas noções que estão presentes aqui a gente vai falar daqui a pouco. Mas, essencialmente, é essa ideia de construir alguns volumes que têm um eixo de simetria, ou seja, o que tem para um lado tem para o outro, né? Então, é uma aplicação desta noção aqui. Notem que ela tem uma linha vertical aqui no meio, que funciona como eixo, e o que tem para um lado tem para o outro. Então, é a mesma noção usada para desenhar esses elementos aqui, esses volumes. Tá? Esses aqui também. A gente vai fazer alguns exercícios praticando essas noções,
E isso aqui é bem legal até para entender por que é muito comum em exercícios em cursos de arte, pedir para desenhar volumes, né? Ao mesmo tempo, tu está retomando uma noção da história da arte, mas é um exercício bem básico, bem tradicional, que ajuda a entender algumas noções aqui. Então, a gente vai fazer alguma coisa assim também. E aí, notem que esse comportamento de linhas ele não funciona só para formas mais geométricas, né? Aqui a gente tem umas conchas, e percebam que a maneira como as linhas se comportam ajuda muito a gente entender o funcionamento das mudanças de direção, das mudanças de volume, tanto nas conchas aqui em cima, quanto nos objetos aqui embaixo, né? Nessas duas frutas aqui. Então, qualquer mudança de direção da linha acaba sendo bem importante para a gente entender como o volume funciona, né? Bom, isso aqui a gente retorna um pouco àquilo que eu comentei antes, né? Se tu tem um objeto no ambiente, ele vai ter um comportamento que envolve algumas definições. Ele provavelmente vai ter uma área mais iluminada, né? E aqui, como essa área mais iluminada, tem uma tonalidade muito próxima dessa outra face aqui desse cubo, quase não tem diferença entre elas, a gente mal e mal enxerga a separação entre um plano e outro, né? Aqui tem uma linha, mas como a tonalidade entre os dois é tão igual, eu não percebo essa linha. Então, eu vou ter uma área mais iluminada, vou ter uma área com uma sombra intermediária e vou ter aqui também a sombra projetada, que normalmente é a sombra mais intensa. Então, se a luz vem desse lado, provavelmente esse objeto vai projetar uma sombra para cá, e aí vai ser a área mais escura do desenho, tá? Só que aí eu tenho todo esse plano aqui que ele rebate alguma coisa de luz no objeto aqui. Então, isso acaba sendo algo meio difícil da gente prever. Tem que mais observar o modelo e ver como funciona. Aqui fica mais fácil da gente entender isso. Eu tenho uma parte mais iluminada do objeto, uma sombra intermediária, que vai escurecendo um pouquinho, a sombra projetada, que é a sombra mais escura, mas, ao mesmo tempo, tem uma luz que rebate na mesa aqui e volta no objeto. Então, tem uma área aqui que é decorrente da luz que bate na mesa e volta aqui. Esse tipo de exercício é mais fácil da gente estudar colocando, pega um objeto qualquer, normalmente um objeto branco, coloca em cima de uma mesa e ilumina ele com a luz do celular, por exemplo. Então, com isso, tu consegue ver como se comportam as áreas de luz mais intensas, as áreas intermediárias, as sombras, né? Fica mais fácil de desenhar dessa maneira, tá? E aqui esse detalhe que eu comentei com vocês de quase não ter diferença entre essas duas tonalidades faz com que a gente perca a noção de como isso aqui funciona. Isso aqui é bem legal, dá para pensar em alguns usos disso. Então, vamos lá. Se eu tiver pouca luz, se eu tiver... Isso fácil de entender. Se eu entrar numa sala com todas as luzes desligadas à noite, eu não vou enxergar o que tem dentro dessa sala. Se ela está totalmente escura, eu não vou... Né, está totalmente cego ali dentro. Mas se eu entro num ambiente extremamente iluminado, eu também não enxergo a definição dos detalhes. Esse tipo de solução, por exemplo, foi usado naquele filme baseado no livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Então, em vários momentos, tu perde a definição do que está acontecendo por excesso de luz. Tem muita luz e tem muita luz rebatida. E isso faz com que os contornos das formas se tornem meio difusos. Então, por excesso de luz ou por falta de luz, a gente tem pouca definição das formas. Isso, enfim, dependendo do que vocês querem construir de narrativa, pode ser um uso bem interessante. Bom, tem alguns detalhes que é legal da gente falar para construção tanto para desenho de observação quanto para formas inventadas, tá? Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente estudar a perspectiva com ponto de fuga. Por enquanto, o que a gente pode fazer é uma espécie de estudo meio intuitivo, assim, sei lá, vocês podem pegar aqui um pote de tinta, tá? Vocês podem pegar uma xícara, algum objeto meio cilíndrico como esse, tá? E eu vou usar a câmera
como sendo o olho. Então, se eu tenho o meu olho exatamente na altura da tampa, ele vai ficar reto, como nessa imagem. Agora, se este objeto estiver abaixo do meu olho, eu consigo enxergar um pouco da elipse. Então, aqui, ó, deixa eu ver se dá para a gente simular isso aqui. Ele está mais ou menos na altura da câmera. Se eu baixar um pouquinho, vocês conseguem enxergar um pouco da elipse. Aqui, ó. Tá? Mas se ele estiver exatamente na altura, fica reto, né? Se ele estiver um pouquinho para cima, ele começa a curvar para baixo. Então, quando a gente desenha algum objeto em cima da mesa, ele vai estar nessa situação aqui, do olho para baixo. Eu vou enxergar uma certa curvatura na parte de cima, mas a parte de baixo vai estar mais curvada que a de cima. Ó, que nem aqui, ó. Aqui está reto e aqui tem uma pequena curva. Essa segunda aqui tem uma elipsezinha, mas esta elipse aqui é maior ainda. Aqui a elipse aumentou, né? Teria a mesma curvatura aqui da base, aumentou um pouquinho, e a de baixo é maior ainda. Ó, seria mais ou menos dessa maneira que está da altura dessa aqui. Então, quanto mais afastado para baixo ou quanto mais afastado para cima, mais curvada é essa elipse, que é o que a gente tem nesses dois desenhos aqui, ó. As elipses mais altas são mais fechadinhas e, à medida que vão se afastando para baixo, vão ficando maiores. Aqui é uma fotografia na qual a gente consegue observar isso. Ó, tem a abertura da taça aqui, com uma certa elipse, e a gente tem que cuidar dessa altura aqui na vertical. Tá? Se a gente comparar a altura desta elipse com a de baixo, a de cima sempre é menor. Ó. Então, quanto mais afastado para baixo, maior vai ficando essa elipse. Aí tem mais alguns exemplos aqui. Aqui é um copo com uma série de anéis ao redor, e aí, quanto mais para baixo, mais alta é a elipse. Tá? Como eu falei, isso tem relação com um ponto de fuga, não é algo que a gente vai falar hoje, mas, por enquanto, eu gostaria que vocês guardassem essa informação, tá? Para a gente depois utilizar em alguns exercícios tipo esses aqui. Este aqui, certo? E tem alguns exemplos aqui que eu anotei de estudos feitos por artistas, né? Aqui tem os Instagrams de cada um deles, se vocês quiserem conferir mais alguma coisa. Mas, enfim, aqui ele constrói uma estrutura para desenvolver o desenho desta garrafa. Este outro aqui usa bem essa noção que a gente falou agora, né? Notem que as elipses vão aumentando para baixo até essa parte aqui na qual a gente tem uma curvatura bem grande se a gente comparar com a parte superior aqui da figura. Então, essa é uma lógica que a gente vai usar bastante. Mais uma outra aqui, uma vista mais de cima, mas também tem a mesma construção de aumentando as elipses à medida que se afastam para baixo. Bom, isso aqui é um exemplo que eu mais ou menos comentei antes com vocês. O que é legal de fazer em casa? Peguem alguns objetos e coloquem em cima da mesa e tentem iluminar esses objetos com um ponto único de luz para identificar como é que a sombra se comporta. Né? Pega duas caixinhas do mesmo tamanho, uma caixinha e um cilindro, enfim. Né? E aí tentem estudar qual é o comportamento das sombras a partir dessas situações. Se der tempo, a gente fala um pouquinho disso aqui. E aí, aqui eu estou mostrando algumas... esse aqui é um trabalho da Regina Silveira, é uma artista gaúcha, ela mora em São Paulo, no qual ela brinca um pouco com essas noções que são bem acadêmicas. Né? Então, ela construiu alguns volumes, isso aqui acho que é de madeira, tá aqui, ó, madeira, ela tem os... Então, isso aqui é uma escala bastante grande, aqui tem uma pessoa em pé na frente desses objetos, né? E aí tem um comportamento de sombra que é meio... a gente, dependendo da posição que tu estiver, ela não vai funcionar, porque essa sombra aqui é pintada, ela não é uma sombra real. Então, tu te desloca e a sombra tem um comportamento um pouco imprevisível, porque, na verdade, não é a sombra mesmo do objeto que está ali, né? É só uma imagem projetada ali que simula a sombra, então tu tem uma certa dúvida, né? Como assim? Eu me mudei de posição, a sombra deveria ter mudado também e não... e ela continua tendo um comportamento igual. A Regina Silveira, ela trabalha bastante com noções acadêmicas, por exemplo, perspectiva, distorção de perspectiva, só que ela
inverte um pouco a nossa expectativa. Atualmente, ela está fazendo um trabalho com realidade virtual, é uma espécie de labirinto que tu entra e usa aqueles óculos de realidade ampliada. Não cheguei a ver, eu sei que é um projeto que ela desenvolveu e já apresentou em alguns lugares. Vamos lá. Isso aqui tem um pouco a ver com o que a gente executou semana passada. Então, dependendo de onde vem a luz, se ela vem de cima, se ela vem de lado, se ela vem de baixo, enfim, a gente vai ter as definições dos traços fisionômicos funcionando de uma maneira ou de outra, né? Então, depende... Aí aquilo que a gente combinou semana passada, a parte do cílio superior aqui ser mais intensa, depende de como a luz está funcionando, né? Se eu tenho uma iluminação vinda de baixo, por exemplo, aqui nessa última imagenzinha aqui, a luz está vindo de baixo, né? Então, ó, a narina aqui, a parte inferior do nariz, é a mais clara, já não é nada daquilo que a gente combinou semana passada. Então, depende desses arranjos de luz, né, de como isso funciona dentro de um estúdio, por exemplo, aí vai afetar um pouco a definição da figura, né? Então, aqui alguns exemplos, né, com as faces mais geometrizadas para a gente enxergar bem o comportamento dessas pequenas variações tonais e como isso ajuda, então, a definir o funcionamento da figura. Essa aqui é mais ou menos isso aqui foi o que a gente trabalhou semana passada, né? A figura bem de frente, né? Essa aqui está um pouquinho com a cabeça meio levantada, porque a gente consegue enxergar aqui as narinas, e notem que a altura da orelha está mais baixo aqui, né? Ela não está na parte aqui entre o olho e a sobrancelha, então ela está com o rosto um pouquinho mais levantado. Mas é mais ou menos o que a gente falou, lábio superior mais escuro, as narinas aqui, onde ficam as narinas mais escuras também, a linha do cílio superior mais escura, uma pequena sombra acima da pálpebra, né? Então, esses detalhes a gente meio que falou semana passada, e depois algumas sombras aqui que dependem muito da conformação óssea do rosto, né? Mas é bastante útil estudar esses elementos aqui. Eu recomendo que, se vocês tiverem paciência, tentem estudar essas figuras, certo? Bom, vamos botar a mão na massa, então. Como é que a gente vai trabalhar hoje, pessoal? Primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma analisada nos materiais que a gente tem para desenhar. Então, eu não sei que lápis vocês têm aí, mas vocês vão pegar todos os lápis que vocês tiverem e vão montar eles numa escala, né, do mais duro, do H maior até o B maior. E aí, com isso, a gente vai verificar quais são as tonalidades que eu consigo com esses lápis, tá? Pegue, então, os lápis de vocês, uma folhinha, e vamos fazer isso junto. Deixa eu pausar aqui um pouco. Tá, então, peguem uma folha aí. Pode ser essas folhas mais comuns, não tem problema. Tá, e eu tenho, então, aqui vou pegar do meu estojinho aqui, porque como eles são todas da mesma marca, né, então até facilita para a gente fazer esse exercício, mas, enfim, vocês vão pegar os lápis que vocês tiverem. Eu só tenho um lápis, ok. Vai fazer o exercício com esse único lápis. Eu tenho 3, ok, vamos fazer com esses 3. O que a gente vai fazer? Eu organizei eles aqui por dureza. 2H, HB, B, e aí eles vão diminuindo, né? 2B, 4B e o meu 6B, que é o toquinho aqui, né? Tá, minúsculo. Tá? Então, eu vou pegar o meu 2H aqui, que é o lápis mais duro que eu tenho, e vou fazer uma escala aqui com esses lápis. Eu vou primeiro usar o meu 2H, ó, mais na horizontal,
E eu vou tentar obter o cinza que ele me entrega aqui, né? Ó, passei uma vez, passei 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tá? Vocês mal e mal enxergam aí, né? Então, fiz um quadradinho aqui de cinzas com o meu lápis 2H. Eu vou pegar agora o meu HB e vou tentar fazer um quadradinho usando a mesma pressão que eu usei nesse outro aqui. Então, estou tentando manter a mesma pressão com o meu HB. Eu vou fazer uma vez para lá, volto por cima, 2, 3, 4 vezes. Por que eu estou fazendo 4 vezes? Só para vocês enxergarem um pouco mais. Podiam fazer uma vez só. Tá? Então, aqui, ó, vocês já enxergam um pouco mais. Esse aqui, tentando manter a mesma pressão, o mesmo peso com a mão, então é usando o HB. Vamos para o outro. E o outro é o B. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o mesmo quadradinho. Notem que entre o B e o HB é bem próxima a tonalidade dos dois, né? Quase não tem diferença. Por isso que eu sugiro sempre, tentem comprar lápis que sejam mais afastados um do outro, né? Se vocês têm grana para comprar poucos lápis, então é bom que eles sejam bem diferentes um do outro. Então aqui está o que meu B me dá em termos de tonalidade. Vou para o 2B. Então, eu não estou apertando muito, estou usando uma pressão bem leve aqui. Tá? Isso aqui me mostra o seguinte: se eu tiver que fazer um desenho grande, com uma variação tonal bem grande, né? Do mais claro até o mais escuro, é interessante eu ter ferramentas adequadas para isso, porque senão eu vou ter que variar a pressão na mão o tempo inteiro. E se eu tiver que... Imagina que eu tenha um 2B e eu preciso, com um 2B, produzir um cinza bem mais escuro que isso. Então, eu vou ter que apertar bastante o lápis, né? E isso pode ser cansativo. Vamos lá. 2B, agora eu vou para o 4B. Três vezes. 4 vezes. Então, este é o 4B. E temos aqui, então, o meu 6B, que está um pouquinho. Vamos ver se dá para fazer esse exercício. Ele está nas últimas. Então, vamos lá. Duas vezes. Três vezes. 4 passadas, assim, que eu dou de um lado para o outro, né? E 4. Então, este aqui é o meu 6B. Tá? Desses lápis aqui, eu só tenho esses. Tenho outros de outras marcas aqui. Vamos ver o que mais que eu consigo aqui.
Aqui tem um 8B. Deixa eu ver aqui mais. Acho que é o mais escuro que eu tenho é o 8B. Tá. A Faber lançou, gente, uma linha de lápis foscos que vai até o 14B. Tá? Mas aí o resultado é um pouquinho diferente disso que a gente conseguiu aí no papel. Então, vou fazer ainda mais um aqui com o 8B. Ó. Nem sei que marca é, porque nem aparece mais, já foi. O 8B é para ser um pouquinho mais escuro. Duas vezes. Três vezes. Então, este aqui é o meu 8B. Tá? Tá um toquinho também. Tá? Bom, agora eu vou fazer uma outra coisa. Isso aqui eu tentei manter a mesma pressão na mão, né? Mudando o lápis. Mas vamos imaginar o seguinte, eu só tenho um lápis, eu fui parar numa ilha deserta que não tem coral e esse é o único lápis que eu tenho para desenhar. O que eu vou ter que fazer? Com esse único lápis eu vou ter que obter toda uma variação tonal para conseguir indicar volume, indicar profundidade, variação de detalhes, enfim. Então eu vou fazer o seguinte agora, eu peguei de novo meu 2H, mas eu vou tentar conseguir um cinza um pouquinho mais escuro, eu vou ter que apertar ele um pouquinho mais para que ele me entregue um cinza um pouco mais escuro que aquela primeira amostra ali que eu obtive, né? Duas vezes, estou apertando um pouco mais, três vezes, quatro vezes. Tá? O converter ele está entre ficou alguma coisa entre o HB e o B aqui, ó, se a gente comparar, né, ele está mais perto do B aqui. Vamos ver, vou pegar o HB agora. Vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos lá, tá, vai ser isso mesmo. Agora peguei o HB e vou apertar um pouco mais. Vamos ver o que ele me dá. Então, mais uma vez. Pegar o B. Dois B. O 4B. O 6B.
e o 8B. Tá, deixa eu só voltar, porque eu me perdi aqui no início do exercício. Então, vamos lá. Estou no ilha deserta, estou só com 2H. Consegui um tom aqui, vou conseguir um outro tom um pouquinho mais escuro. Para conseguir um tom mais escuro, eu já tenho que começar a segurar o lápis mais perto da ponta para apertar mais. E aí ele começa a me dar um efeito no papel que é mais de linha, não tanto de mancha, porque eu já não estou segurando ele tão na horizontal como eu tinha feito antes, né? Já está entrando mais de ponta aqui no papel. Ele deixa uma textura um pouquinho diferente do que eu tinha feito antes. Tá? Aqui um pouquinho mais escuro. E agora vou segurar mais perto da ponta ainda, porque eu quero uma tonalidade mais escura ainda. E aqui eu tenho que apertar bastante. Tá? Então, se vocês estiverem fazendo isso com um lápis mais duro de vocês aí, vocês conseguem perceber a diferença em termos de força que vocês têm que aplicar no desenho para conseguir uma tonalidade mais escura com um lápis que é com um H que não tem tantos Bs ou que é mais perto dos Hs, ou com um maior número de Hs. Eu tenho, chega a fazer uma marca no dedo, ali, um carro no dedo. Mas se vocês estão num desenho que é grande e tem que fazer muito isso, se torna até desconfortável, né? Então, isso explica por que é interessante ter uma quantidade maior de lápis para resolver esse problema de escala aqui. Tá? Bueno. Sugiro que vocês tentem fazer isso com os outros lápis também. Então, a gente vai repetir com HB a mesma coisa, no meu caso, né, tem HB, B, 2B, 4B, 6B, eu vou fazer mais algumas tabelinhas aqui, mais alguns quadradinhos para obter essa variação tonal. Vou deixar que vocês façam isso em casa, tá? Vamos pro próximo exercício. Tá? O próximo é essa situação que está aí na tela, gente. Ó. Então, a gente vai fazer como se fosse uma cadeia de montanhas, mais ou menos isso que a gente tem ali. Então, como é uma escala, é um desenho de escala aplicada, vocês vão praticamente usar o que vocês produziram antes aqui, né? E não precisa ser um desenho muito grande. Até se quiserem, podem pegar metade de uma folha, tá? E usar só metade da folha aqui, tá? Não é um desenho muito grande. Então, vamos lá. Tá? Tem um modelinho ali, é só para vocês se guiarem. Eu sugiro que vocês comecem de baixo para cima. Tá? Vou dizer por quê. Vou me colocar na situação de algum de vocês aí. Vamos imaginar que eu só tenho um lápis, só tenho o 2B. Tá? Então, vou tentar fazer esse desenho, aquela imagem ali, só com 2B. Bom, eu tenho que descobrir qual é o máximo de preto que eu consigo com 2B, né? Então, vamos voltar aqui na minha tabelinha. Tá? Vamos ver, eu vou apertar bastante aqui meu 2B. Ao máximo de preto, usando ele bem de ponta, é isso aqui. Mais que isso, com o 2B eu não consigo. Tá? Então, se eu só tenho um lápis, eu vou começar com aquele umidade mais escuro. Então, como eu falei, não é um desenho muito grande. Estou fazendo um retângulozinho aqui menor. E vou começar a fazer essa forma de baixo aí. Se quiserem, pode até meio que fazer tipo um contorninho para indicar
comportamento daquela forma ali. E daí em diante, vou ter que apertar o meu 2B para ele me dar essa tonalidade mais escura aí. Então, vamos lá, vamos fazer calo no dedo. Ah, então não precisa ser igual ao que está ali, gente. Vocês podem inventar os formatos aí. Mas é mais para a gente ter essa construção indo do mais escuro, mais perto da gente, até o mais claro, mais afastado da gente. Se eu tenho uma quantidade razoável de lápis, eu até posso começar pela forma mais clara e vir acrescentando as mais escuras em cima. E eu tenho tá garantido que eu vou conseguir chegar num tom bem mais escuro, né? Mas se eu começasse com esse aqui já, de repente eu chego no meio aqui e não consigo escurecer mais a forma. E eu tô com um problema, né? Tá, isso aqui é um exercício de um desenho pequenininho. Imagina se você tivesse fazer isso aqui do tamanho de uma folha 4, já seria complicado, já é cansativo. Uma folha 3 já vocês iam querer me matar. Tá, fiz a primeira parte ali. Vou para a segunda parte agora. Vamos fazer a segunda aqui num tom um pouquinho mais claro que a primeira. Professor, a Pois Isadora não. perguntou no chat se Ah, pode falar. nesse exercício a gente faz apenas com lápis ou se dá para usar mais de um. Não, eu estou usando só um para... imaginando que talvez fosse uma situação que algum de vocês tivesse aí, tá? Vocês podem usar mais de um lápis, tranquilo. Obrigada. Não olhei ali, não vi que tinha marcado. Vamos ver o que mais tem. Certo, é isso aí.
E há uma coisa que é legal de cuidar, pessoal, a separação entre um plano e o outro não é por contorno, tá? Então, não façam uma linha de contorno que seja mais intensa que o preenchimento interno. Tá? Não façam uma coisa assim, ó. Tem aqui o contorno da forma e o preenchimento interno é mais claro. Você consegue enxergar aí. Tá? A separação é por contraste. Então, se eu estou usando contorno ali, o preenchimento tem que ser da mesma intensidade do contorno, tá? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, gente. Pode acontecer nesse tipo de exercício de vocês terem que apoiar a mão em cima do desenho, tá? Para fazer. E aí, com isso, vocês sujar a mão, tudo bem, não tem problema, mas vocês podem acabar esfregando o desenho e mudando a tonalidade. Então, a sugestão é essa aqui, ó. Peguem uma outra folhinha e apoiem ela em cima a mão de vocês em cima dessa outra folha, tá? E aí não tem perigo de vocês esfregarem a mão no desenho. E aí, eventualmente vocês retornem um pouco na tonalidade anterior, se precisar escurecer um pouco mais, né? Vocês têm que ter um certo contraste entre as duas para elas se separarem. Então, dependendo, vocês voltam na tonalidade da forma que vocês fizeram antes e escurecem ela um pouco mais. Tá? Professor? Sim. O lápis 6B
é mais escuro, né? Mais escuro que o quê? Na escala que o senhor fez, eu tenho 3 lápis B, o 2, o 3 e o 6, tá? Tá. O mais escuro é o 6. Sim, quanto maior o número de Bs, mais escuro ele é. Tá, é isso que eu queria saber. Obrigada. E os Hs funcionam da mesma maneira. Quanto maior o número de Hs, mais claro ele é. Eu não tenho H. Não, só caso alguém tenha, já fica a informação aí, né? Então, vou ter que mudar aqui um pouquinho, porque ficou confuso aqui. Então, vou escurecer um pouco essa parte. Bom, agora vou fazer mais uma outra bem clarinha. É um exercício de escala aplicada, né? Vocês vão indo mais escuro para o mais claro, fazendo algumas formas meio irregulares e mais na horizontal, então vai acabar que sugere uma paisagem, né?
Certo, pessoal? Tá? Se vocês não terminarem, terminem depois, porque ele tem uma lógica bem definida, né? Começa dessa forma mais escura, aí vai clareando, se precisar, volta na forma anterior, dá uma escurecida um pouco mais. O que vocês têm que ter é um contraste tonal suficiente para separar uma forma da outra. Tá? Se tem pouca variação tonal, elas meio que se misturam, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, se vocês não terminaram agora, continuem depois, tá? Vamos para um outro aqui. É praticamente a mesma situação, só que a gente vai fazer isso aqui. Ó. Também um desenho pequenininho, tá? Só que variando um pouco essa primeira, o plano mais próximo da gente, né? Então, deixa eu fazer pode ser numa folha dobrada também, ou até um pouquinho menor. Tá? Então, nesse aí a gente vai começar de novo com a forma mais escura, com o lápis mais escuro que vocês tiverem aí. Então, isso para não sofrer, que nem eu sofri no anterior, eu vou pegar outro lápis aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Vamos lá. Tá, peguei aqui. Tá, então, o que eu vou sugerir para vocês uma pequena variação aí. Então, a gente tem uma paisagem bem semelhante à anterior, só que em primeiro plano a gente tem uma árvore. Tá? Então, vou construir junto com vocês aí, para não ficar uma árvore brócolis. Sabe o que é uma árvore brócolis, né? Não vão me fazer isso aqui aí. A gente vai... Tá? E observem ali que na imagem que está servindo de modelo, a copa da árvore aqui tem uma variação também. Ela tem uma parte mais clara, uma parte intermediária, e a parte de baixo dela fica mais escura. Tá? E no tronco, para ser coerente com a copa, da mesma maneira, ele tem aqui uma parte mais clarinha e a outra parte mais escura. Então, tentem usar essa lógica aí também para...
Tá? Eu vou sugerir que a gente faça o seguinte, pessoal. Uma coisa que é legal para indicar profundidade é quando a gente tem um elemento que se repete, mas que está numa escala menor e com um tratamento tonal diferente também. Então, a gente vai fazer um segundo plano aqui, ó, um pouquinho mais claro, no qual vai ter uma segunda árvore, que por estar mais afastada, ela vai estar um pouquinho menor, e usando a mesma regrinha que a gente usou ali nas montanhas, ela também vai estar com uma tonalidade mais clara. Tá? Então, vou até trocar de lápis aqui, vou pegar um 2B aqui, para fazer, não ficar tão... Vou fazer uma árvore mais afastada, muito parecida com essa que está aqui em primeiro plano, só que um pouquinho menor e mais claro. E ali atrás eu posso fazer um...
E aí, pessoal, como é que estamos?
Pessoal, vamos avançar um pouquinho mais, tá? Depois, aí, esse aí também fica de exercício para que vocês... tá, que vocês desenvolvam em casa, certo? O que eu vou pedir para a gente fazer agora? Vai ser uma variação desse exercício aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tá. Só que a gente vai vão trabalhar com formas inventadas, formas abstratas. Então, é a mesma coisa que a gente fez naquela paisagem com as montanhas, a mesma coisa que a gente fez ali com essa paisagem com as arvorezinhas, só que agora são formas totalmente aleatórias, inventadas, tá? Então, a gente vai ter 2 roteirinhos para executar. O primeiro deles é seguindo o que a gente fez até agora. As formas que são mais claras estão por baixo, ou seja, mais longe, e as formas mais escuras mais próximo da gente. E depois a gente vai inverter isso aí. Então, aqui tem um exemplo que é bem bacana, olha só. Na imagem de cima, eu recortei algumas formas em papel, tá? Peguei revistas e procurei áreas de tons de cinza, do mais claro até o mais escuro, e recortei essas formas, certo? Aí, na imagem de cima, eu montei as mais claras embaixo e as mais escuras em cima. Na imagem de baixo, eu inverti essa lógica. As formas mais escuras estão bem embaixo e as mais claras estão em cima. Então, o exercício que eu quero que a gente faça agora é mais ou menos como se a gente observasse essas 2 situações aí. Na primeira, é o que a gente fez até agora, tá? Eu vou, por exemplo, deixa eu pegar uma folha aqui só para mostrar para vocês rapidinho. Eu vou ter, por exemplo, uma forma irregular mais clara embaixo, tá? Evitem fazer formas geométricas, façam formas bem incomuns, tá? Mas tentem evitar de fazer formas geométricas, triângulo, quadrado, tá? Então, aqui tem uma forma bem clarinha e aí, por cima dessa, eu vou ter uma outra um pouco mais escura. E elas sempre estão se sobrepondo, estão sempre se cruzando, tá? Então, ó, tem uma mais escura aqui, por cima disso vou ter uma mais escura ainda. Tá? Então, a primeira sequência é tranquilo de fazer, eu começo com as mais claras e vou botando as mais escuras em cima. A segunda imagem já vocês têm que planejar um pouco mais. Tá? Aí, na hora que vocês forem fazer, vocês vão entender por quê. Então, só mostrando aqui de novo. Ó, isso aqui são alguns recortes, né, de tons de cinza que eu comentei com vocês. Vocês não precisam recortar, tá? Isso aqui é só para ajudar a explicar o que a gente vai fazer. O primeiro desenho, então, é esse. Ó. Eu desenho, é como se eu estivesse desenhando isso aqui. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Tá? Então, fiz uma primeira forma mais clara. Em cima dessa primeira forma mais clara, eu vou desenhar uma segunda forma um pouquinho mais escura e nota que elas se sobrepõem. Ó. Essa vem aqui, é interrompida por essa, continua aqui, interrompe de novo e surge do outro lado. Sempre tentando fazer com que elas se sobreponham. Tá? Aí vou botar uma outra forma em cima, inventar uma outra forma aleatória em cima dessas aqui, um pouquinho mais escura. Aí, por exemplo, aqui. Tá? Beleza. Aí, depois uma outra mais escura ainda por cima disso aí. Vamos ver se essa aqui é mais... essa aqui dá, essa aqui é mais escura.
Tá? E, por fim, uma mais escura que as anteriores. Deixa eu ver se essa aqui tem contraste suficiente. Tem. Tá? Então, o primeiro desenho vai seguir essa lógica, é tranquilo. Quando eu for fazer o inverso disso, que vai ser o seguinte, eu posso pegar as mesmas formas, tá? E vou começar com a mais escura. Aí, em cima dessa, eu vou botar a segunda mais escura. Tá? Vamos ver como é que eu faço aqui. Trancou ali, peraí. Eita, tá difícil aqui. Tá, peguei. Pronto. Botei a mais escura, sempre sobrepondo. Outra mais escura em cima das anteriores. Tá. Mais escura não, mais clara, desculpa. Aqui de novo, até aqui. Qual é o problema que a gente vai ter nesse aqui? A gente tem que planejar, porque eu vou ter algo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu venho com uma forma mais escura, mas eu vou ter que interromper ela, tá? Porque vai ter uma mais clara passando aqui. Tá? E aí depois aquela mais escura continua de novo. Então isso vai exigir que eu faça um planejamento maior, que no primeiro caso ali, na situação anterior, eu não preciso. Tá? Esta imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é só para a gente reforçar aquela situação que eu comentei com vocês. Isso aqui é eu que defino as regras do jogo, né? Então, eu sei que quanto mais escuro dá a sensação de ser mais próximo, mas eu resolvi inverter isso aqui. Eu estou usando uma lógica que é o contrário. Os mais claros vão estar mais próximos de mim, os mais escuros mais afastados. Tá? Então, vocês vão ter que ver como é que vocês resolvem este segundo caso aqui. Tá? Vocês podem fazer o seguinte, começar, por exemplo, desenhando uma forma bem suavezinha. Tá? Não sei se dá para enxergar aí. Peraí, deixa eu mudar aqui o ângulo. Aqui. Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma forma com um tom mais claro. Tá? Fiz aqui a forma com um tom mais claro. Aí, troco de lápis, ou com o mesmo lápis, né? Vou usar o mesmo aqui. Aí faço uma outra forma, usando uma tonalidade um pouco mais escura. E aí, como eu tenho que garantir que elas se sobreponham, tá? Ela está encostada aqui, mas ela sai do outro lado aqui. Tá? Fiz uma outra forma aqui. Aí pego um lápis, peguei um 8B agora, tá? Para conseguir fazer bastante. Aí agora eu vou fazer uma mais escura ainda, que se sobrepõe com esta. Interrompe ali. Surge aqui do outro lado. E se interrompe nessa outra aqui. E surge do outro lado. Tá? Estou fazendo pequenininho só para mostrar para vocês. Tá? Então, vamos lá. Qual é o exercício que talvez vai ficar para a gente fazer
sequência agora, ou na próxima aula, vamos ver. Está com pouco tempo. O primeiro é uma continuação do que a gente fez antes. Tá? Mais claro embaixo e o mais escuro em cima. Aí, nesse aqui, inverte. Vocês têm que fazer o mais claro em cima e o mais escuro embaixo. Tá? E aí, esse exemplo com os recortes é um exemplo que eu costumo sugerir para vocês. Assim, eu quero fazer uma imagem abstrata, tá? Eu quero fazer alguns estudos para isso. Então, a dica é, tu recorta algumas formas e monta ela em algumas configurações e vai fotografando. Tá? E aí tu escolhe quais as que ficam mais legais e, de repente, elas vão ser um bom modelo para te desenvolver depois como uma pintura abstrata, enfim. Tá? Dá para imaginar isso aqui, por exemplo, eu quero fazer um painel com madeiras recortadas, aí eu recorto umas formas aleatórias em MDF, por exemplo, aplico uma cor e aí faço alguns testes para ver qual a configuração melhor. Né? Então, vou fotografo e depois, quando eu acho uma configuração bacana, eu junto todos eles e fixo, penduro na parede, enfim. Tá? Então, vamos lá. Esse é o nosso próximo exercício. Pode ser? Alguma dúvida aí? Chegaste a mandar, Isadora. Colocou aqui, tá no começo, mas ia mandar igual, mas eu não achei aqui. Se não, tu me manda depois. Pode ser? Beleza. Isso, pode ser por e-mail. Então, vamos pegar aqui. Primeiro, mais claro embaixo. E lembrando que a separação entre as formas é por contraste tonal, não é para se separar essas formas com o contorno. Então,